Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo. Tite é o pai do Abel. O Flamengo deitou e rolou em cima do Palmeiras aí, né? O Flamengo abre uma vantagem de 2-0, placar tradicional para o confronto aí, para os confrontos aí. Porém, o Palmeiras tem uma situação muito delicada de conseguir vencer o Flamengo jogando na sua própria casa. É isso mesmo. Então é uma situação delicada por quê? Porque o Flamengo já, jogando em casa, mantém uma invencibilidade, se eu não me engano, de 5, 6 jogos sem perder jogando na casa do Palmeiras. E jogando no Maracanã, o Palmeiras já não marca um gol há pelo menos 3 confrontos. 3 ou 6 confrontos, se não me engano. Então a vida do Palmeiras está muito delicada e a vida do Flamengo está assegurada, teoricamente, né? Eu falei em alguns vídeos anteriores que o Flamengo está com um pé e meio nessas quartas de finais, né? Porém, tem que jogar, né? Tem que jogar. Mas o Flamengo está com uma vantagem muito boa. Se a gente for linkar aqui algumas coisas bem rapidinho, o Palmeiras não vive boa fase, não faz gol. O emocional dos jogadores está abalado. O Flamengo mantém uma série invicta, jogando na casa do Palmeiras grande. Então, todos os quesitos aí para o Flamengo chegar assim e avançar de fase. Porém, tem que respeitar o Palmeiras. E é um jogo entre dois times grandes, né? Dos últimos campeões aí, Libertadores e Brasileirão. Em todas as competições que o Flamengo e o Palmeiras vêm ganhando aí, né? Mas deixa o like, vambora mais um vídeo aí. O Flamengo é o pai do Palmeiras. Respeito. Encantador de serpente. Encantador de serpente. Então, quer dizer que o Flamengo do Tite amassou o Palmeiras do Abel, foi isso? Tá escrito ali embaixo? Foi isso mesmo. Então a gente pode partir daí, então, a análise. Então, diria Rafael Prates que gostaria que você distribuísse para depois ele destrinchar. É assim, Edu? Então vamos primeiro, eu sei onde você Só para quer. defender, porque o Bubu falou ali, não, eu avisei ontem que ia resolver, como disse Rafael Prates, não tá resolvido. Não tá. Agora, a única coisa que eu vou lembrar de ontem é que o Eduardo Menezes falou, como é que vai acontecer isso? Eu falei, se puxar o Gerson de fora para dentro, deixar ele circular no meio, vai ter um homem a mais ali. O Palmeiras ainda tentou travar com 3 volantes. Eu falei para Rafael Prates explicar isso muito bem, né? 3 volantes para travar. O homem a mais ali, o que jogou o Gerson. É uma brincadeira, Eduardo Menezes. Agora, por que... Primeiro, vamos abordar... Isso aí. A arbitragem é Rodrigo Bueno que quer comentar. Vamos abordar aspectos da partida separados. Por exemplo, vamos falar de Flamengo, falar do Palmeiras, arbitragem, enfim. Vamos dividir os assuntos, começando pelo Flamengo. Rafael Prates, um mérito absurdo. Temos que falar do Gerson. Olha o que o Gerson faz. Jogou muito bem. Meu Deus, o joga Ayrton Lucas muito. foi muito bem. De La Cruz fez um grande jogo. O Flamengo coletivamente funcionou muito bem. É claro que os jogadores que o Flamengo tem também aparecem, né? Uma coisa vai puxando a outra. O Gerson com muita movimentação, como falou bem o Pedro, jogando pelo meio. Esse segundo gol, Edu, Palmeiras, como dizes, é um pouco frente. do retrato do Palmeiras ontem. O Gomes não está pressionado, ele erra um passe simples e dá esse campo que o Flamengo queria já depois que faz 1-0, né? Depois que o Flamengo abriu o placar... Rapidinho. Repara como 2 jogadores do Flamengo chegam e os 2 do Palmeiras nem se esforçam para chegar. Aí fica a superioridade, né? Olha o Rios ali, ó. O Rios tava mais cansado que eu. Daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras, é que senão vamos começar pelo lado bom. Então, Edu, foi o seguinte, foi um começo o Flamengo já em cima do Palmeiras, né? Muito jogo pela esquerda inicialmente, com o Ayrton Lucas e o Everton Cebolinha. A melhor combinação. Quando sai o Everton, acho que até o Luiz Araújo demora um pouquinho para entrar no jogo. Logo de cara não surte um efeito a alteração do Flamengo, né? O Luiz Araújo ele não entra igual estava o Everton Cebolinha pela esquerda. Tem uma explicação E também, né, o Prates? momento, ele tá torto ali. Ele geralmente é o ponta pela direita, né? E nesse momento, eu acho que o Flamengo... Em nenhum momento o Flamengo perdeu o controle do jogo. Em nenhum momento o Flamengo ficou pouco tempo com a bola. Mas em algum momento do primeiro tempo, a pressão do Flamengo diminuiu. O Palmeiras nem conseguia sair, mas ficava ali numa situação do jogo mais intermediária e tal. Volta para o segundo tempo, o Flamengo volta em cima e já faz um gol a 11 minutos. E depois do gol, aparece aquela dúvida. E agora um time que veio inicialmente para amarrar o jogo, como esse time vai jogar? Aí o Flamengo já não precisava marcar mais à frente. Pressionar tanto, encurralar o Palmeiras na saída de bola. O Flamengo se comportou mais para marcar do meio para trás. O Gomes erra e sai o segundo gol do Flamengo. E depois, Edu, quase sai o terceiro. O Jair perde uma bola para o Luiz Araújo, o Everton evita o gol. Tem outro remate do Arrascaeta também. Então, assim, o Flamengo dominou o jogo amplamente. 2-0 com uma sensação de que alguém, se tivesse feito mais gols, seria o Flamengo e não o Palmeiras. O Luiz, é só porque senão a gente fica com a sensação também. O Luiz, ele vai muito bem quando ele tem campo. Porque no primeiro tempo que o Flamengo não tinha campo e tinha que criar espaço, ele cai por ali, atrasa um pouco aquele ritmo do Flamengo, o avassalador, o amasso, como queiram chamar. Era um Flamengo muito de Cebolinha e Ayrton Lucas, que é a dupla que tem se entendido muito bem. Não por acaso o Vinha vai para o banco ontem. E Cebolinha sai. Aí quando o Luiz Araújo cai por ali, a coisa não funciona exatamente como antes. Aí tem que vir o Gerson para a esquerda, o Tite puxa o Gerson para a esquerda,
o Luiz Araújo solta, ele vai quase que como um parceiro ali pro Pedro, um pouco mais por trás do Pedro, ali naquela zona ali onde o Flamengo começou a se ocupar bem, depois o Palmeiras protege. E aí, quando é que ele vai bem? Como é que nasce o gol do Flamengo? Isso aí é paciência, recurso também. A primeira é uma bola roubada, né? Quem é que estica aquela bola do Palmeiras? Já estica a bola, o Léo Pereira corta de cabeça, Pulgar pro Gerson, Gerson pro Luiz Araújo. E o Palmeiras sai tudo errado, porque o Zé Rafael perde o Gerson cai exatamente ali onde tinha que estar protegido no tal, o Gustavo Gomes vai dar um bote lá em cima e ninguém protege. E quando o Gerson leva para a esquerda, que ele acha o Luiz Araújo passando em velocidade, ninguém olha pro Pedro. Tinha 5 olhando pro Gerson, pro Luiz Araújo. O Pedro por trás, o Luiz Araújo dá o tapa. E o segundo gol é a mesma coisa. Como é que nasce o segundo gol? Velocidade, que chega o Luiz Araújo, velocidade também para finalizar. Então, ele é o cara que, quando ele tem o campo, ele vai te ajudar. Quando ele não tem o campo para criar, não é que o jogador é ruim, é você identificar qual é a característica do seu jogador. Ele é o estilo do Bruno Henrique, né? Exatamente. O Bruno Henrique também precisa do campo para se sobressair perante os adversários. Olha, eu nunca imaginei na minha vida fazer uma pergunta dessa. Vai lá, então faça. Para quem? Rodrigo Bueno, qual foi o maior mérito do Tite? Eu nunca imaginei o senhor falando de um mérito. Escutar o Bueno. Adenor Leonardo Bach. É uma nova fase da sua vida, o senhor mesmo tem dito, que fez uma ampla reflexão. Não, mas recentemente agora ele deu dica aí pro Tite. Quer se aproximar de Adenor. Você vai aplaudir Adenor? Vou aplaudir. Depois de uma partida como essa, eu só tenho a elogiar e a ofensividade. Foram 19 finalizações, quase 2 dezenas. Está numa nova fase. Quase contra 2 do Palmeiras. Verdade. Então, isso categoriza essa partida como um amasso, um chocolate. Né? Tem os dois lados. O Palmeiras está muito abaixo do que pode e o Flamengo está voando. Eu vi um cara escrever que o Abel tinha um plano. Ele tinha um plano e deu completamente errado. Sim. Totalmente. Ele foi com o Giai na lateral direita, enquanto o Cebolinha estava em campo, estava barbarizando para cima do Giai. Deitou em cima o Giai. Aí, Caio Paulista na lateral esquerda. O que fez? Não acrescentou nada. Não foi mal, não. Ele teve algum momento bom quando ele jogava mais adiantado. Mas ficar na defesa do Caio Paulista também não significa nada. E olha que nem tinha um ponta a ponta direita ali, até o Luiz Araújo, que normalmente foi pro outro lado. Aí você vai pro meio campo. O Abel, ele meio que se apequenou. Chegou lá no Maracanã, meteu 3 volantes, coisa que ele não faz. Ele foi com o Aníbal Moreno, foi com o Zé Rafael, foi com o Richard Rios. Então, ele foi lá pra empatar, pra perder de pouco, entendeu? Foi lá pra travar o jogo. Nós falamos ontem aqui que ele ia entrar com 3 volantes pra segurar. Uma pobreza. Era o Rony sozinho lá na frente, correndo com a defesa do Flamengo e dando chutão. Dando bica pra frente, corre aí, Rony. Vai lá, entendeu? Dando chutão o time aqui da ESPN faz isso. É todo mundo na defesa lá. Não. Chuta pro Breno. Vem criação. Vamos lá, fica lá. Olha lá, os caras falam que nem o time da ESPN faz isso. Nós vamos conectar. Isso é repertório? É ficar lá, ó. Sim. Tirou o Flaco, põe o Rony pra correr. Pra ficar mas só isso bastou ou o Flamengo não teve mérito? Não, do lado do Palmeiras, o Abel tinha um plano, ele tinha um plano que deu completamente errado em todos os níveis. Instantes eu prometo que eu vou voltar em você pra você aprofundar essa sua tese. Mas do Flamengo. O Tite, além de ter montado bem o time e tal, ele perde o Cebolinha no começo. E aí ele coloca o Luiz Araújo, né? Tinha essa preocupação pelo lado que ele ia jogar e tal, e ele não tá tão habituado com o lado esquerdo. Ele foi cara decisivo no segundo tempo. O primeiro tempo já foi uma mentira, porque era para ter sido 1 ou 2-0 pro Flamengo já no primeiro tempo. Consequentemente, esse jogo poderia ter sido 3-4, 5-0 pro Flamengo, sem exagero. Lembrando que o Abel, ele nunca tomou 4 gols no jogo, né? Isso. Não, ele já tomou, mas foi 4-3, aquele da Recopa, né? Isso. Derrota por 3-0, ele teve algumas, você viu pro Fortaleza recente. Ele tomou um 3-0 do Flamengo do Tite no ano passado no Brasileiro. Então o Tite virou pai do Abel. Opa! O Tite virou pai do Abel. São 3 jogos entre eles, pega aí. O Palmeiras não fez um gol. Foi 3-0. 3-0 o Mengão no Brasileiro. Aqui foi 0-0 com o Tite poupando os jogadores. Eu achei um erro, mas tá bom. Empatou 0-0. Então são 3 jogos do Abel contra o Tite. O Abel não faz um gol. E tem gente que, normalmente na história, colocou o Tite como um cara retranqueiro, cara precavido, cara pragmático. No duelo. Como é que tá o placar agregado? Me ajuda aqui. Como é que tá o placar agregado Tite e Abel? 3-0, 0-0 e 2-0. Tá 5-0. Tá 5-0 o placar agregado Tite e Abel. E tem outro aí que tá dificultando pro Abel também, hein?
O que é? O Vitória veio aqui e ganhou. Mas... O Carpini também é pai do Abel. Então, assim, pra você, o Tite é pai do Abel. Ele não consegue vencer o Carpini, perdeu a Supercopa pra ele, perde do Vitória. O Tite é o pai do Abel. Tá sendo, o recorte ainda é pequeno, são 3 jogos, mas esse embate que todo mundo fica esperando, como é que vai ser o Tite contra o Abel? Até agora o Tite tá deitando. Eu falo do negócio do tá pai, deitando. eu gosto do site. Agora, teve gente que falou, e teve gente, Prats, que falou que o Tite era retranqueiro. Roger é pai do Inter, o Inter quem contratou. que deve ter falado isso? O senhor falou em algum momento que o Tite era retranqueiro? Cauteloso, conservador. Você falou. Eu falei que ele era um técnico. Por que ele mudou, Prats? Não sempre na carreira. Eu cito aqui o Grêmio de 2001 do Tite. Era um time muito bonito. O Zinho foi campeão da Copa do Brasil. Sim, faz mais artilheiro 4-3 no São Paulo, 3-1 no Corinthians, aqui no Morumbi. Era um time gostoso de ver. O Corinthians de 2015 é a melhor versão do Corinthians do Tite. Ele venceu muitas vezes ali, mas ele não empatite e tal. Só que com o material humano que ele tem hoje, com os jogadores que ele tem que desequilibram, ele está sabendo muito bem utilizar as peças. Mesmo sem alguns dos jogadores, ontem perdeu o Cebolinha, ele consegue achar soluções como achou durante a Copa América. Entendendo isso. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e já passou a Copa América. Então, eu fiz uma lista aqui. Olha lá. Vê se eu não perdi nada. Tela dividida, é isso? Não, rapidinho. Ele não é retranqueiro. 5-0 no agregado com o Abel. Arranjou soluções durante a Copa América. Eu nem anotei o pai. E ontem foi um amasso. Eu tô começando a achar que o Tite é um bom treinador. O Tite é um bom treinador. Não, então você tá equivocado. O Tite é um bom treinador. Mas segundo o senhor, você tá equivocado em não achá-lo um bom treinador, porque ele é um bom treinador. Não. Eu tô tentando te entender, porque você jurou pra mim no ano passado que encantador de serpente, não é nada disso. Não é parceiro fracasso, queria. Não sei o quê. Quem falou encantador de serpentes foi o Lugano. Nosso companheiro Lugano que falou. Não fui eu. A frase, aliás, muito boa do Lugano naquela época. Quem falou foi o Lugano. Diego Lugano, que disse que ele é o encantador de serpentes. E muita gente no começo não entendeu, e depois das Copas do Mundo que ele fez, e foi muito mal. Não foi muito mal, não. Foi muito mal. Não foi muito mal, essa é a tua opinião. A minha é. Foi muito mal. Esse é o mal de Foi muito mal nas Copas do Mundo. Foi muito mal. Perdeu da Bélgica, tomou um nó do Roberto Martins. Tomou um nó. Tomou um nó. E contra a Croácia, o Brasil ganhou de 1-0. Até o Neymar, cara, pra que isso? Mexeu no time como contratado. Como que ele tomou o nó do Roberto Martins? Tomou o nó da Bélgica. Teve um pênalti no Jesus que não marcaram, azedou na prorrogação contra a Croácia. Então, assim, na seleção o Tite foi muito mal. Foi muito mal. Né? E aí agora, no Flamengo, com o melhor elenco da América do Sul, então ele está conseguindo fazer um trabalho mais elogiável e mais ofensivo. Aliás, seria estranho. Se o cara com um time desse, com tanto jogador bom que tem o Flamengo, jogar na defesa, o Flamengo, por natureza, já é um time de vocação ofensiva. A torcida do Mengão, a nação, no Maracanã, gosta de ser propositivo, gosta de tomar iniciativa, ter as rédeas. Golosão. Então, o Tite não vai poder nunca ficar pragmático no Mengão. E agora ele tá soltando o time, tá sendo premiado. Pedro quer fazer a parte dele. Vou pegar uma outra lista minha aqui. Outro recorte. Vai. Ó, tá cheio de lista. Domi, Paulo Souza. Que é isso aí? Vitor Pereira. Que é isso aí? Sampaoli. Esses também não tinham o melhor elenco? Não, porque ele falou que parece que é só na conta do melhor elenco. Quê? Agora ele titubeou. Ele citou ali alguns ex-treinadores. Eu não titubeio, cara. Eu não titubeio. Afinal, eu não afino, não. Isso aí Aqui não, meu. Aqui não. Aqui não. A minha lista aqui. Ele falou que o Tite faz o melhor trabalho, mas também porque tem o melhor elenco. Esse cara aqui também não tinha o melhor elenco? É obrigação. O cara tem o melhor elenco, tem que fazer o time jogar bonito. Tem que jogar bem. O Flamengo, aqui na seleção brasileira, você não pode só ganhar. Tem que ganhar e convencer. O flamenguista hoje está feliz e orgulhoso, não é só porque o Flamengo abriu 2-0 no mata-mata. Porque foi um chocolate, foi um amasso. Se tem uma disputa, qual que é o melhor time, quem que é o melhor não sei o que e tal, no jogo de ontem o Flamengo amassou. Entendi. Agora, Prats, é o New Tite, então é o novo Tite, cantando agora. É isso que eu ia falar, mudou tudo. Eu acompanhei esse debate dos companheiros sempre em alto nível, cada um não, também não. Eu realmente fiquei impressionado com o Rodrigo Bueno, porque eu posso jurar, fã de esportes também, pode jurar que em 15 dias a coisa mudou completamente. Completamente. Eu voltei. Você tem acompanhado o F90? Qual é o time que eu tô falando há meses que vai ser campeão brasileiro? Flamengo. E aí daqui a pouco o Flamengo vai ser campeão brasileiro, aí vai ter gente comentarista de obra pronta. Tem um monte. Aí chega lá depois, bonitinho, vai todo bonitinho. Olha, o trabalho, o elenco, o dinheiro. Eu falo tudo antes. Eu falo tudo que vai acontecer antes. A gente viu ano falar passado, depois é fácil, aí qualquer um comenta. Aí eu voltei da Copa América, aí ele falou assim,
Não, esse Flamengo aí, Tá louco pronto, hoje, já Zé. tá caindo. Tá mesmo. Os jogadores estão voltando, já tá Falou. isso. Eu não entendi Eu agora. falei Flamengo campeão brasileiro. Não, mas também... Quando o Botafogo tava lá na Prever frente, o lá disparado, Flamengo eu falei, é mole. tem que ser justo, tem que ser justo, tem que ser justo. Eu acertei. Mas Ô, Zé, agora... Campeão brasileiro, mas eu quero saber, além do brasileiro, o que o Flamengo vai ganhar? Eu não sei, vamos ver. Ô, Zé, pra você, e a gente sempre tem esse embate. O cara tá na padaria, ele ficou pro outro assim. Fica mesmo. O palmeirense e o flamenguista. Hoje, meu time é vão melhor. Por que você falou palmeirense? O que você falou hoje pro flamenguista? Por que você veio assim? Não, eu não. O que você falou? Palmeirense falou? e flamenguista? Não, ficou o flamenguista e o palmeirense. Não. Tá Ele se perde. Ele se perde. Ele bota aquilo. Qual que é a aqui, direita ó. e esquerda? Agora é a direita e esquerda. Ele põe aqui, ó. Aí ele fica no balcão assim. Meu time é melhor. Mas o melhor elenco é o nosso. Aí começa o negócio. Nós que conhecemos esse rapaz há um bom tempo, hein, Pats? Ele não se aperta. Não se Mas ele tá aperta, se não. enrolando cada vez mais. Ele faz igual. Rolando Lero. Ele faz igual o Giai. Somebody love. Somebody love. Se diga o que Você. Giai não tem muita O que você achou do Giai? O jogo do Giai. Calma, nós vamos falar já. Daqui a pouco eu vou falar do Palmeiras. Tudo que eu vou desabafar aqui. Ô, Zé, o melhor, essa vitória. Eu gostei. Edu, o fã de esporte, quando ele liga o F90, ele sabe que eu e o Bubu são um pouco malucos, tudo bem. O Prat tem Desafetos, mas né? quando ele olha pra você, ele quer ver a alegria. Exato. Não tô entendendo. Tá mesmo. Sorriso no rosto, mesmo com 2-0. Maguinha, Edu, Sorria. Maguinha. Pô, 2-0 fez isso? Não é nada, tem outro jogo. Pô, desabafo, dedo na Não cara. foi no Décio Vita o jogo, foi no Maracanã. Nervoso. No Décio Vita, ninguém cai lá e ganha do Rio Vamos Branco. lá, Tá louco? Daqui a pouco nós vamos vamos falar do retomar. Palmeiras. Obrigado, Aquela energia Pedro, por boa. essa... Ô, Zé, você acha que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e é o melhor... Olha lá a pergunta aqui, é o melhor time, é o time mais forte do Brasil com esses embates? Da última semana, né? Eu acho, por exemplo, o Flamengo hoje tem do meio pra frente, Semana acho que tem passada contra o Vitória. um bom time. Por exemplo, o Cruzeiro tá fazendo um bom elenco também. O Atlético Mineiro tem um bom Botafogo, elenco. fortíssimo. O Botafogo tem um bom elenco. E você tem as compensações, né? O Flamengo do meio pra frente, pra mim, é um time muito forte. Do meio pra trás tem algumas oscilações que podem complicar. Por exemplo, você pega o Botafogo também, do meio pra frente, é um time que tem muita qualidade, né? E a intensidade, a forma de jogar é diferente da do Flamengo. É muito a força física do Flamengo, é um pouco mais técnico, é um pouco mais equilibrado, não é um time que ataca e não fica, né, e fica exposto. Eu acho que o Flamengo, em determinadas posições, é o melhor elenco do Cara, o do Gerson Brasil. mudou muito, né? Até Gerson daquela mudou posição. bastante, mudou bastante, jogou muito. Ele se adapta, por isso que o apelido dele é Coringa, né? Ele se adapta muito bem. Jogador de bola, diria a E propósito. assim, para mim uma coisa que é interessante no Gerson é com a bola nos pés, a bola não queima. Antigamente ele tinha você olhava assim, ele era mais cadenciado, né? Ele tocava a bola, ele olhava para um lado, para o outro. Eu não sei qual é o trabalho que o Tite vem fazendo no dia a dia, que ele acelera o jogo o tempo todo. Ele pega a bola e acelera. Você vê o gol. Como foi o gol? Ele dominou e já tocou, né? Então assim, ele é o Pascoal que fala muito isso, né? Que o craque antevê a jogada. Né? O que eu Gerson... faço aqui no F90. É verdade, isso é verdade. Dá pra dizer que o Bubu é Gerson- nosso craque? É o Pito. Com certeza. É isso. Sem dúvida. O Gerson ele consegue antever não só uma, mas várias jogadas, né? E isso facilita demais para o jogo. Aí você tem um suporte e as opções que tem, porque o Gerson domina na bola, o time adversário vai olhar, eu vou no Gerson, o que eu faço? Porque Vai, do lado o 5, aí o Luiz Araújo passou. do lado tem De La Cruz passando igual um maluco, que parece um caminhão. Aí você tem o Pulgar, que ontem para mim também fez um jogo muito Com bom. bola. muito. E com isso, Com bola. sabe, isso ajuda muito a equipe bola. do Flamengo, porque ele participa, não é um meio-campista que fica só na marcação, então ele dá a opção. Aí você tem velocidade do Araújo, né? Você tem o Pedro ali na frente que sozinho já segura dois jogadores. Então tem uma série de coisas que facilitam, entre aspas, o trabalho do Gerson no sentido de ele criar as opções. Ele é muito bom jogador. Agora, chegou a hora da gente falar do Palmeiras. Não acabou o confronto, não, viu? Música, quem é que tá lá Você no... tá falando aí Clebão desanimado aí, ou- Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. Eu vou ser bem breve aqui no nosso comentário, né? O Flamengo amassou o Palmeiras. Foi um jogo que tranquilamente poderia ser 3 ou 4-0. Tranquilamente. E se fosse esse placar, na minha visão, já tinha liquidado o jogo. O Abel Ferreira, durante a coletiva, eu peguei alguns pontos ali que ele chegou a falar que vai ser difícil conseguir ver esse jogo. Porém, ele também ressaltou que o Palmeiras sempre, quando pega um resultado de 2-0, né, contra, geralmente jogando em casa, consegue reverter. Porém, uma coisa que o Abel Ferreira não conta é que, do outro lado, tem o Flamengo, do outro lado, o Flamengo vem desempenhando um dos melhores futebols nesse último recorte, né, nesses últimos
uma semana, 2 semanas, podemos dizer assim, né? O Flamengo vem crescendo. E se a gente for pegar estatística, tabu, entre Flamengo e Palmeiras jogando no Allianz Parque, jogando na casa do Palmeiras, o Flamengo já não perde há bastante tempo, né? Há bastante anos. Então, para o Palmeiras conseguir reverter um placar desse, vai ser difícil. E não levar gol. E, obviamente, né, eu creio que o Flamengo, na casa do Palmeiras, vai marcar um gol. Um golzinho, pelo menos, o Flamengo marca. Se eu não me engano, nos últimos 3 ou 4 visitas que o Flamengo teve ao estádio do Palmeiras, a casa do Palmeiras, o Flamengo marcou um gol pelo menos. Então, na maioria das vezes, o Flamengo vai, nesses últimos 5 anos, toda vez que o Flamengo vai visitar o Palmeiras lá, o Flamengo, em média, marca pelo menos um gol. Entendeu? Ou saindo atrás do placar, ou saindo em vantagem no placar, né? Então, indiferentemente, o Flamengo, pra mim, vai conseguir sim fazer pelo menos um gol lá na casa do Palmeiras e dificultar a vida do Palmeiras, que pra mim, o Flamengo jogando 70% desse futebol apresentado nessa quarta-feira, jogando em São Paulo, ganha o jogo, né? Então, o Flamengo já não perde lá. Pô, tem um tabu que o Flamengo já não perde em São Paulo. Para o Palmeiras já tem 3, 4 anos aí, alguns jogos aí, que é considerado alguns anos aí. Então é aquilo. A vida do Palmeiras é muito difícil e a vida do Flamengo com um placar de 2-0 é um placar totalmente reversível, mas se a gente for olhar a atuação, o momento que o Palmeiras vive e a baixa efetividade no ataque do Palmeiras, principalmente quando a gente fala chances convertidas em gol, e a estatística que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo mesmo jogando em casa, a chance do Flamengo vir avançar é gigantesca. Mas obviamente quero saber a tua opinião, deixe seu like e tamo junto aí.